Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai começar a unidade 2. É muito importante essa unidade. É a mais importante da patologia, porque ela vai estudar os distúrbios circulatórios. E por que ela é tão importante assim? Porque a patologia estuda as doenças, e todas as doenças, com exceção da vaca louca, que não produz, né, esses distúrbios, todas as doenças, com exceção de uma, produz esses distúrbios circulatórios que nós vamos estudar a partir de hoje, tá certo? Então, serão 3 semanas de distúrbio circulatório. Além deles serem muito importantes porque são frequentes, eles também interagem entre si, tá? Então, a aula de hoje, a gente vai ver 3 assuntos de distúrbio circulatório. Esses 3, eles têm relação entre eles. E o assunto da semana que vem, que vão ser mais 3 distúrbios, vão estar relacionados com o assunto da aula de hoje. Ok? De maneira que é muito importante vocês fazerem esse link, fazerem essa ligação entre as aulas de distúrbio circulatório. E aí, a minha dica para vocês fazerem isso é não deixar acumular, né? Porque se vocês deixarem acumular, vai ficar pior o entendimento e essa conexão não vai ser feita, tá? Bom, então, a aula de hoje, a gente vai ver 2 distúrbios circulatórios agora, né? E depois a gente vai ver os outros distúrbios circulatórios. Então, a primeira que a gente vai ver é a chamada hiperemia. Espera só um pouquinho, gente. Fui para pegar o cronômetro, senão eu me perco aqui no tempo. Hiperemia. Hiper significa muito, mia significa sangue. Hiperemia significa muito sangue, que pode ser ativa ou pode ser um processo congestivo. Bom, então, esse acúmulo de sangue, né, vai se dar devido a um acúmulo do sistema cardiovascular, né? Então, pode ser no coração, nos vasos, e esses vasos, como leva sangue para os tecidos, vai acontecer também nos tecidos. Então, vai acontecer no corpo inteiro. Ela é classificada, como eu falei, ativa porque é arterial, então eu vou ter um aumento de fluxo de sangue arterial, rico em oxigênio, e a hiperemia passiva, que alguns autores consideram como passiva, outros chamam, a maioria chama de congestão, né? Como o próprio nome está dizendo, o sangue está congestionado. Então, se você vai numa avenida movimentada na hora do rush, o trânsito está congestionado. O que significa? Que tem muito carro ali parado, né, num fluxo muito alto de carro, e ali o trânsito está bem devagar. Então, é isso que acontece no processo congestivo. E se a gente for levar em consideração que é sangue venoso, o sangue está parado, o sangue está lento, o sangue está congestionado, ok? Então, a gente vai começar justamente pela congestão, que é uma redução da drenagem venosa. Vocês sabem lá da anatomia, né, que existe um sistema cardiovascular, o coração funcionando como uma bomba, e os grandes vasos, as grandes artérias, funcionando como vasos que levam o sangue oxigenado para a cabeça, para o tronco, para os membros, né, e o abdômen. E nós temos também um sistema de drenagem. O que significa drenar? Significa puxar o que tiver acumulado, né? Então, o sistema de drenagem é composto em azul pelas veias. Então, a artéria leva o sangue oxigenado e as veias trazem o sangue com pouco oxigênio, com baixo CO2 e muito com alto CO2 e baixo O2. Não é assim que vocês estudaram? Então, o que é a congestão? Há uma redução dessa drenagem. Ou seja, se a drenagem está reduzida, eu vou ter um aumento de sangue nessa região que a drenagem foi reduzida. Pode ser apenas um local, por exemplo, essa pata desse animal aqui está com uma dificuldade de drenagem do sangue venoso através pelas veias, e essa pata, então, vai congestionar o sangue, porque nessa pata existe um problema que a veia não está conseguindo drenar. Então, vai ser uma congestão local. Porém, se eu tiver um problema cardíaco, né, uma dificuldade do coração em levar esse sangue, eu posso ter congestão no corpo inteiro. A gente chama de congestão sistêmica, porque o problema está no coração.
Então, o coração, como bomba, ele tem que funcionar bem, ele tem que bater na quantidade e na velocidade ideal para levar sangue para o corpo todo. Se o coração não faz isso, eu vou ter uma dificuldade de retorno venoso, né? Porque a pressão é mais baixa, então eu vou ter uma dificuldade. E se eu tiver um problema na veia local, que faz a drenagem daquele local, então eu vou ter uma congestão naquele local. Qual que é o problema da congestão? É que acumula sangue com baixas concentrações de oxigênio. Então, aquele tecido que está com sangue congestionado, aquele tecido que está com sangue acumulado, então vai ser bem difícil oxigenar aquela área e aí as células começam a ter hipóxia, que é a baixa de oxigenação. E aí vocês já viram o que a hipóxia vai acarretar. A gente viu lá na unidade 1, nas primeiras aulas, que a hipóxia é a principal causa de lesão e morte celular, de degeneração hidrópica, não é assim? Então, olha aí os assuntos se misturando, né? Então, a congestão, ela vai levar à hipóxia, porque o acúmulo de sangue venoso é baixo em oxigênio, e essa hipóxia, então, vai começar a haver morte celular, dano celular, adaptação celular, como a gente já viu nas outras aulas, né? Então, esse acúmulo de sangue vai levar a uma distensão das veias. Então, as veias, com essa quantidade maior, né, de sangue, vai começar a ficar dilatada. As veias vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando. E essa dilatação das veias, como ele tem sangue mais, quantidade de sangue venoso em maior concentração, a gente viu isso na aula de pigmentos. Olha aí a aula de novo, ó, como é que os assuntos se interagem, né? A gente viu na aula de pigmentos que quando o sangue está com baixa de oxigênio, ele fica escuro, né? Que é o cianótico. Na mucosa aparece como roxa, mas a coloração do sangue vai aparecer como vermelho escuro, tá? Então, como é que eu sei que tem congestão de algum órgão, de algum tecido? A primeira coisa é que você vai ter um aumento de volume desse órgão, um aumento de volume desse tecido, porque tem mais sangue. O segundo aspecto é a cor, tá? Como o sangue venoso ele é escuro, então esse órgão tende a ficar um pouco mais escuro do que o normal, vermelho mais escuro, ok? Como eu falei para vocês, ela pode ser classificada como localizada, obstrução intrínseca ou extrínseca. O que significa isso? Você tem uma veia, vamos supor que esse dedo aqui é uma veia. Você pode ter uma obstrução dentro da veia, né? Por parasita, corpo estranho, por placas de gordura. Você pode ter uma obstrução dentro da veia e o sangue tem dificuldade de passar, então está obstruído e aí congestiona. Ou você pode ter uma obstrução de fora para dentro, ou seja, existe uma massa tumoral aqui é a veia, existe uma massa tumoral que está empurrando essa veia, está comprimindo essa veia. Então, a obstrução acontece do mesmo jeito, quer dizer, do mesmo jeito não. A obstrução acontece, porém de forma diferente. A extrínseca, é de fora para dentro, e a intrínseca é quando tem uma obstrução no próprio vaso, tá? E aí a causa, a gente vai ver nas aulas que vão passando, a gente vai ver quais são essas causas, tá bom? Então, toda vez que o vaso for obstruído, eu vou ter congestão. Essa obstrução dificulta a passagem de sangue, esse sangue acumula, como é uma veia, o sangue é venoso, baixa concentração de oxigênio, as veias dilatam, fica vermelho escuro e o tecido começa a ter hipóxia. Estão entendendo o processo congestivo? Então, na maioria das vezes, ele é obstrutivo, seja um processo obstrutivo intravascular ou extravascular. Entretanto, ele pode ser por uma doença chamada de insuficiência cardíaca, olha o nome, congestiva, a chamada ICC. Isso é uma sigla, ICC, que é uma sigla mundialmente conhecida, né? É uma sigla que representa que o coração está insuficiente. Aí você pergunta, ué, professora, por que o coração está insuficiente? A causa dessa insuficiência não é assunto da patologia 1, é assunto da patologia 2. A gente vai ver na patologia 2 as doenças pelos sistemas, né? Então, a gente vai estudar sistema respiratório, nervoso, urinário, cardiovascular. Então, dentro da patologia 2, a gente vai ver quais são as doenças que levam à insuficiência cardíaca congestiva, né? Então, aqui, quando eu falo que o animal tem insuficiência, só quer dizer que o coração não está exercendo a sua função como bomba
né, como bomba de sangue. Então, ele está insuficiente. Por que ele está insuficiente? Porque existe algum problema nele. Pode ser de válvula, pode ser de cordas tendíneas, pode ser de septo, pode ser de parede do miocárdio, pode ser de pericárdio, pode ser de um monte de coisa, tá? Que não vem ao caso agora. O que vem ao caso agora? O que a gente tem que entender? Que o coração, ele está insuficiente. Se ele está insuficiente, ele não está exercendo a sua função. Qual que é a sua função? Bombear o sangue. Então, esse processo de bombeamento não está acontecendo da maneira como deveria acontecer. Então, esse coração, ele está batendo, ele está bombeando, mas ele não está suficiente. A função dele não está ideal. E aí o que acontece? Uma bomba que não bombeia como deveria, ela acaba tendo congestão dos vasos porque o sangue não circula. Se o sangue não circula, então o sangue vai congestionar, principalmente nas periferias, na ponta da pata, no rabo, né, na parte ventral do animal, pela força da gravidade. Então, principalmente nesses locais, eu vou ter congestão de sangue, mas aí vai ser em várias partes do corpo, vai ser no fígado, por exemplo, né? Porque o fígado, o sangue sai do fígado e vai para o coração direito. Então, se eu tiver um problema no coração direito, o fígado congestiona, e aí eu vou ter um problema no órgão de acúmulo de sangue com baixa concentração de oxigênio, levando também à insuficiência de outros órgãos. Então, isso é um grande problema. Por quê? Se o coração está insuficiente, eu vou ter, então, lesão nos outros órgãos, porque o sangue não está indo de maneira suficiente para os outros órgãos. Então, uma insuficiência cardíaca do tipo congestiva vai levar à congestão dos órgãos, e esses órgãos congestionados vão ter baixa de oxigênio e vão começar a entrar também em lesão celular, diminuição da função e pode entrar em insuficiência também. Então, o que a gente chega à conclusão? Que uma insuficiência cardíaca vai levar a uma insuficiência hepática, a uma insuficiência renal, por consequência de uma má circulação e não oxigenação como deveria. Entenderam como é? Então, só resumindo, a congestão é o acúmulo de sangue que vai dilatar as veias. Por ser sangue venoso, tem baixa quantidade de oxigênio, as células vão começar a lesionar. A coloração é escura por conta dessa baixa de oxigênio. Pode ser classificada em localizada, onde tem a congestão em apenas um local ou órgão. Quando é localizada, geralmente é um processo obstrutivo do vaso, que pode ser interno ou externo. E quando é sistêmica, é um problema cardíaco, onde eu vou ter congestão em vários órgãos, em várias partes do corpo, devido a uma insuficiência do coração e não bombear o sangue como deveria. Ok? Então, isso é um resumão do processo congestivo. Bom, aí existem alguns órgãos que não pode ter congestão porque leva o animal a ter um risco de vida muito mais alto, muito mais sério, tá? O primeiro deles é o pulmão. Lógico, né, gente? Se o pulmão é o órgão que faz a troca gasosa, então ele tem que ter ar dentro dele. Ele não pode ter acúmulo de sangue além do normal, que é o que caracteriza o processo congestivo, tá? Então, no pulmão, por isso que eu coloquei de vermelho aqui, ó, o pulmão, quando tem congestão, né, e geralmente ela é cardíaca, é sistêmica, devido a um problema cardíaco, o coração não consegue bombear o sangue, então a circulação sanguínea não consegue ser dinâmica, então ela começa a acumular. E quando ela acumula no pulmão, é um grande problema. Por quê? O sangue acumulado no pulmão, você vai falar assim, Gi, é bom que o sangue capta mais oxigênio. Sim, ele capta mais oxigênio, mas ele não leva, ele não sai dali. Ele está congestionado. Então é um sangue que não circula. O sangue que não circula não adianta. E quando ele para no pulmão, o que vai acontecer? Vamos entender bem direitinho, porque isso é muito importante. Quando o sangue para no pulmão, os vasos começam a dilatar. Lembra que eu falei no outro slide? A principal consequência de uma congestão é a dilatação dos vasos. Quando esses vasos dilatam do pulmão, o vaso, quando dilata, ele fica mais permeável à parte líquida. Ou seja, quando um vaso dilata,
eu aumento a permeabilidade da parede do vaso. O que significa isso? Bom, vamos pegar aquela bola de assoprar de aniversário, né? Que o povo chama de bexiga, outros chamam de outras coisas. Você pega aquela bola, quando ela está vazia, a parede da bola está grossa, né? Quando você pega a bola e assopra, 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 fica grandona, a parede fica bem fininha. Então é isso que acontece no vaso. Só que diferente da bola, ele tem passagens pela parede. Então, quando o vaso está contraído, a parede fica grossa. Quando o vaso vai dilatando, 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 a parede fica fina. E aí a parede fina vai facilitar a passagem de água, que é a parte líquida do sangue, que a gente tem o nome de plasma. Ok? Então, a parte líquida do sangue é chamada de plasma. E vocês viram isso na bioquímica, né? Esse plasma, que é água pura, né, junto com outro monte de coisa, ele tem a passagem facilitada no vaso quando o vaso dilata, certo? Então, o vaso está lá bonitinho, o plasma não passa com facilidade. Quando o vaso dilata, a parede do vaso fica mais fina, aumenta a permeabilidade do vaso e esse plasma, ele extravasa de dentro do vaso para fora do vaso, originando o que a gente chama de edema ou inchaço, tá bom? A gente vai ter uma aula semana que vem que a gente vai falar só de edema, tá certo, gente? Bom, então, quando eu tenho uma congestão no pulmão, a dilatação dos vasos extravasa plasma, pessoal. Aí ferrou. Eu vou começar a ter água dentro dos alvéolos, porque ele vai sair do vaso para os alvéolos. Então, eu vou ter líquido dentro do pulmão, o que vai impedir a troca gasosa. Então, isso é muito grave, é muito perigoso, porque o animal pode ter insuficiência respiratória. O animal começa a respirar, mas o oxigênio que ele está inalando não está sendo trocado porque o alvéolo está cheio de água dentro dele, está cheio de líquido dentro dele. Esse líquido veio da onde? De dentro do sangue, devido à dilatação dos vasos por um processo congestivo. Ok? Espero que você esteja entendendo que eu estou indo bem repetitiva, eu estou indo bem devagar, para vocês tentarem entender, porque isso não é fácil, a gente confunde mesmo, e depois que eu começar a falar do outro, do outro, do outro, e relacionar, aí vai ficar um pouco mais confuso, ok? Bom, o extravasamento do plasma é a primeira parte do processo congestivo que é perigoso, porque vai começar a encher o alvéolo de líquido. Enchendo o alvéolo de líquido, não há troca gasosa, o animal não tem como oxigenar o sangue e ele acaba morrendo por insuficiência respiratória. Tá? A segunda fase, que é mais importante ainda, é quando esse vaso dilata, 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 chega uma hora que ele não aguenta mais, o plasma extravasa, mas ele continua dilatando, e aí o que acontece? O vaso se rompe. Ruptura dos vasos. Quando o vaso se rompe, eu tenho extravasamento de sangue de dentro do vaso para fora do vaso, que é um processo chamado de hemorragia. Hemorragia é a saída do sangue de dentro do vaso para fora do vaso, que nesse caso aí foi devido à ruptura do vaso, devido ao exagero de dilatação por acúmulo de sangue dentro do vaso. Ok? E aí não tem jeito. Imagina um pulmão com água dentro, vindo do plasma, com sangue dentro, vindo da ruptura, e o resultado só pode ser uma coisa: insuficiência respiratória. Então, ele passa de uma insuficiência cardíaca, como eu falei para vocês, o coração insuficiente vai levar a insuficiência em outros órgãos. No caso aqui, insuficiência respiratória ou pulmonar. Então, o que caracteriza isso? O pulmão fica cheio de água, o pulmão fica cheio de sangue, o animal começa a colocar sangue pela boca, porque ele começa a tossir, né, para eliminar isso, ele começa a colocar água pela boca, começa a colocar sangue pela boca, e aí ele acaba morrendo, porque o pulmão tem tanta água e tanto sangue que não consegue fazer troca gasosa, ele entra em hipóxia, e aí tem uma parada cardíaca por falta de oxigênio. Entenderam como é? Outro órgão que não pode ter congestão e acontece a mesma coisa é o cérebro. Eu não coloquei aqui porque é mais difícil de acontecer um processo congestivo. A gente vai ver mais o processo hiperêmico ativo, que é mais fácil de acontecer no cérebro. A gente vai ver em outra aula, tá bom? Bom, então aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui é a histologia de um pulmão normal. Tem brônquios, bronquíolos, e aqui
esses espaços que vocês estão vendo em branco são os alvéolos pulmonares, tá? Então, estou só relembrando na histologia, né? Um pulmão normal. Os alvéolos, eles não podem ter nada dentro dele. Tem que ter ar, né? Então, ele é formado por uma parede de células, como vocês estão vendo aqui. Esses risquinhos é a parede do alvéolo. E dentro, o que eu tenho dentro do alvéolo? Nada. Não posso ter nada. Dentro do alvéolo, eu tenho ar dentro do alvéolo, para que haja troca gasosa e o animal consiga oxigenar o seu sangue. Então, esse aqui é um pulmão normal. Olha como fica o pulmão numa congestão. Olha lá. Então, o que eu tenho? Os mesmos alvéolos, só que qual a diferença? Dentro do alvéolo, eu tenho um monte de pontinho vermelho. Vocês estão vendo? Aqui, ó, vermelho, aqui vermelho. O pulmão inteiro cheio de alvéolos com pontos vermelhos. O que é isso? Sangue. Esse ponto vermelho são as hemácias. E esse aglomerado de vermelho é aglomerado de hemácias, que é sangue. Tá certo, gente? Então, olha a diferença. Um pulmão normal, onde o animal respira e tem ar no alvéolo, e um pulmão com congestão, onde eu tenho sangue não só dentro dos vasos, como também dentro dos alvéolos, impedindo a troca gasosa, né, e o animal entrando em insuficiência respiratória. Ok? Aqui, uma outra foto dizendo a mesma coisa. Cada pontinho vermelho desse que vocês estão vendo é uma hemácia, e eu tenho, então, né, olha lá a foto normal, tem algum pontinho vermelho dentro do alvéolo? Não, tem entre os alvéolos, né, que isso é normal, porque eu tenho que ter sangue no pulmão para fazer a troca gasosa, então isso é normal. Mas, olha a quantidade de pontos vermelhos, né, no pulmão inteiro. Olha aqui também, ó, dentro dos alvéolos, dos vasos, tudo cheio de pontos vermelhos, cheio de hemácia, cheio de sangue. Então, um processo congestivo pulmonar, ok? Essa foto da Universidade de Lisboa, viu? Dos direitos autorais deles. Bom, outro local que é muito importante, né? Ele não coloca em risco a vida do animal de forma rápida, porém, coloca em risco a vida do animal de forma crônica, né? Que é o fígado, tá? Então, se você relembrar da anatomia, nós temos a veia porta, que vai lá para o fígado, então eu tenho do fígado, eu passo, né, para o coração direito. Então, todo o sangue que vem do abdômen, ele vai pela veia cava, né, e aí ele desemboca no coração direito. Então, se eu tiver um problema no coração direito, uma insuficiência, o sangue retorna e congestiona o fígado, tá bom? Então, é muito comum, insuficiência cardíaca direita, você ter congestão do fígado, congestão hepática, tá? E ela pode ser aguda ou crônica, né? Mas geralmente a crônica é que é a perigosa. E quando é crônica, eu tenho o fígado parecendo uma noz moscada. Eu vou mostrar a foto da noz moscada, vou mostrar a foto do fígado, vocês vão ver que são muito semelhantes, né? Isso devido à congestão de sangue no fígado vai levar à hipóxia, como eu já disse. O fígado vai entrar em necrose, vai começar a ter degenerações, como a gente já viu que as degenerações acontecem por falta de oxigênio, né? E ele pode aumentar, porque, afinal de contas, eu tenho um aumento de sangue, então ele vai ficar maior em seu tamanho, chamado de hepatomegalia. Mega, grande. Hepato, fígado. Hepatomegalia, aumento do tamanho do fígado. Por que ele aumenta de tamanho? Porque tem mais sangue dentro dele, então é normal. Os vasos dilatam, o tecido dilata e o órgão dilata e fica grandão, certo? E no baço é a mesma coisa. Acontece que no baço ele não tem a função tão importante como o fígado tem de metabolizar toxinas, né, de produzir fatores de coagulação, de produzir proteínas, enfim. Se você retirar o baço do animal, ele não morre. Se você retirar o fígado, ele morre. Então, o fígado ele é mais importante. Porém, no baço acontece a mesma coisa. Obstrução, insuficiência cardíaca, então eu vou ter o quê? Congestão dos vasos, o baço vai aumentar de tamanho e vai ter o que a gente chama de esplenomegalia, assim como acontece com o fígado, hepatomegalia. Então, esse prefixo espleno significa baço, tá? Olha que bonito, que coisa linda.
Aqui é a noz moscada, cortada no meio. A noz moscada, ela é utilizada na culinária, né? Então, você pega a noz moscada, rala, 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 forma um pozinho e você utiliza como tempero, como condimento. Se você cortar a noz moscada, você vai perceber que tem áreas vermelhas e áreas brancas. Estão vendo aqui? Olha o fígado como fica, né, no fígado em noz moscada. Por isso que chama noz moscada. Por quê? O fígado fica muito parecido com a noz moscada. Áreas brancas e áreas vermelhas, tá? O que significa isso? Olha que lindo esse fígado aqui, né, que é dessa fonte aqui. Espectro em noz moscada, né, muito bonito. Você vê macroscopicamente falando, áreas brancas entremeadas com áreas vermelhas, né, devido ao processo digestivo, certo? Bom, aqui, essa foto é minha, né? Então, olha só que bonito. Isso aqui é um fígado de um rato que teve... e aí, isso indica para a gente, o fígado e noz moscada, duas coisas. Primeira coisa, um processo congestivo, e segunda coisa, que é crônico, ou seja, não começou de agora. Esse processo já vem durante um tempo ocorrendo, né? Então, isso é clássico de processos crônicos. Então, fígado de noz moscada é congestão passiva crônica, tá certo? Bom, histologicamente, olha lá, a gente começa a entender as áreas vermelhas, né? As áreas vermelhas é o processo congestivo centrilobular. Então, existe uma veia centrilobular, que a gente vai ver no próximo slide, e ela fica cheia de sangue, né? Cheia. Então, ela começa a ficar cheia de sangue, e esse acúmulo de sangue fica mais vermelho. Então, microscopicamente, a gente consegue observar que as áreas vermelhas é onde eu tenho congestão. Então, voltando para o órgão, a área vermelha é onde eu tenho congestão, certo? Então, olha lá, eu tenho aqui o centro do lobo, a área vermelha, congestão. E a área branca? A área branca é a periferia do lobo, onde eu não tenho congestão. Então, eu tenho menos hemácia naquela região e, por isso, ela fica mais clara, ok? Então, eu vou ter duas áreas bastante diferentes em termos de tonalidade, onde a área que tem congestão, que é a área centrolobular, onde tem a veia centrolobular e por isso congestiona, eu vou ter uma coloração escura. A área da periferia do lobo, onde eu tenho uma diminuição, né, desse sangue, eu vou ter uma área mais clara. Por isso que fica área vermelha, área clara. Área vermelha, área clara. E por que isso acontece? Vamos relembrar mais uma vez a histologia. Aqui um esqueminha e aqui a foto da histologia. No meio, aqui é um lóbulo hepático, no meio do lóbulo hepático eu tenho uma veia chamada de centro lobular. Essa veia aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é o lóbulo hepático, que tem forma mais ou menos hexagonal, e esse lóbulo, ele é formado por cordões de hepatócitos, e entre os cordões de hepatócito eu tenho vasos sanguíneos, que confluem para a formação de uma veia centrolobular. Tem esse nome porque ela fica no centro do lóbulo. Okay? Então, num processo congestivo crônico, eu não tenho acúmulo de sangue venoso. Então, o primeiro local onde vai haver congestão é aqui, na veia centrolobular, que tende a ficar mais vermelho. Tá? Então, histologicamente falando, essa região aqui do centro, isso aqui é um fígado normal, não tem congestão, só para mostrar para vocês. Essa região aqui é onde eu vou ter a congestão de sangue na veia centrolobular. Logo, essa região, como está congestionada, ela vai ter menos oxigênio e vai ter necrose centrolobular. Ok? Então, eu vou ter congestão centrolobular com necrose centrolobular, porque ali eu vou ter menos quantidade de oxigênio. E aí eu vou ter necrose. Tudo isso que vocês estão vendo, aqui é a veia centrolobular, em volta eu tenho necrose. Os hepatócitos desaparecem, morrem, degeneram, necrosa, lisa, morre. Certo? E na periferia do lóbulo eu vou ter os hepatócitos preservados. Por quê? Porque aqui eu não tenho tanta congestão e a quantidade de oxigênio, então, é maior, fazendo com que os hepatócitos não necrosem com tanta observação. Então, aqui, ó, necrose, aqui é a veia centrolobular, no meio eu tenho necrose, e em volta eu tenho os hepatócitos íntegros, ok?
Macroscopicamente, então, eu tenho isso daí, né? E a gente para por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e a gente volta no outro vídeo